técnicos para colher o Papa Nicolau ou técnicos para ler o Papa Nicolau com competência. Então, não adianta só o pós-graduado, né? A formação, os profissionais todos são igualmente importantes, nós temos que investir em todos. Existem programas de incentivo à formação na graduação, que é o Pró-Saúde e o PET Saúde, que são repassados recursos para que as instituições de ensino progressivamente transformem, aperfeiçoem o seu curso de graduação. Existem os programas de residência, existem os programas de educação permanente, né? E aqui é muito importante citar, né, que existem 2 projetos já implantados, mas que vão ser muito ampliados. Um é o NASUS, a Universidade Aberta do SUS, que a ideia tem sede em Brasília, e a ideia é ser uma rede de instituições de ensino superior que forneça cursos à distância. É uma universidade só à distância, né, para formação e educação permanente de profissionais de saúde. E o Telesaúde, né, que também, com todos os recursos da tecnologia, né, pode permitir que todos os profissionais possam não só se atualizar à distância, como tirar suas dúvidas, fazer consulta, interagirem com especialistas, né? Isso tem que ser em conjunto com os estados e municípios. E aqui existe uma coisa nova que eu estou implantando, que dentro de uma visão estratégica de pensar a formação do ensino técnico, a formação graduada, nós temos que responder algumas perguntas que o país foge. Na verdade, não é só o Brasil que foge. Quase todos os países do mundo fogem porque são perguntas difíceis de serem respondidas, né? Por exemplo, né, existe uma discussão muito grande no país se devem ser abertas ou não novas faculdades de medicina, novos cursos de medicina. Uma discussão apaixonada que envolve pessoas com argumentos sólidos dos 2 lados, instituições, grupos de pressão, né, de todas as áreas, né? É claro que nós temos que ter sempre por trás o desafio da qualidade. É claro que eu estou falando em vagas em escolas médicas com qualidade, porque um médico mal formado, um enfermeiro mal formado não interessa ao país, né? Então, falando de profissionais bem formados, mas nós precisamos de mais vagas, mais cursos ou não? Nós precisamos responder essa pergunta, né? Então, no Ministério da Saúde, em conjunto com a Secretaria de Ensino Superior do MEC, aprovado pelos 2 ministros da Educação e da Saúde, nós criamos o que nós estamos chamando de sala de situação. E nós estamos reunindo todos os dados possíveis para fazer projeções e oferecer às pessoas, aos gestores, aos tomadores de decisão, dados mais claros para tomar essa decisão, né? Então, nós já fizemos uma primeira projeção, imaginando as vagas que existem em curso de medicina hoje, os médicos que existem no país, o crescimento da população, e nós estamos estabelecendo cenários. Quantos médicos nós vamos ter daqui a 10 anos? Quantos médicos nós vamos ter daqui a 20 anos? Agora, é importante também haver uma decisão política. Qual é o número de médicos ideal para o país, para a gente ter daqui a 10 anos? Qual é o número ideal para a gente ter daqui a 20 anos, né? Eu não tenho dúvida que o número de médicos que nós temos no país hoje é insuficiente. Hoje nós temos 1,8 médicos por 1.000 habitantes, mais ou menos, né? Algumas pessoas vão falar para mim: nossa, mas a Organização Mundial de Saúde não recomenda 1 para 1.000. Mentira, a Organização Mundial de Saúde nunca recomendou um médico para 1.000 habitantes, né? Essa é uma lenda, né, é uma lenda urbana que veio de uma reunião muito específica da Organização Mundial de Saúde. Mas os países da União Europeia, por exemplo, eles têm entre 3 e 4,5 médicos por 1.000 habitantes. Então, nós precisamos saber quantos médicos nós queremos por 1.000 habitantes no país. Se a gente estabelecer um cenário que para a nossa sociedade é ideal, daqui a 20 anos,
nós termos 3 médicos por 1000 habitantes, faltam vagas em escolas médicas, né? Então, os dados, esses dados, é claro que nós corremos uma série de riscos de sermos apedrejados, porque são decisões que nunca serão consensuais, né? Mas nós queremos, talvez isso seja a contribuição que eu possa trazer da academia, que eu quero contribuir para que as decisões sejam baseadas em dados, em pesquisas, em fatos, né? Não só em impressões. Próximo. Como fazer, né? O país precisa de muita gente pensando junto, né? Então, existe um momento muito importante no país em que o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação conversam. E nas profissões da área da saúde isso é absolutamente fundamental, né? E a ideia é reforçar essa conversa, né? E a conversa ela tem que ser também com os estados e com os municípios, não é? Mais do que isso, ela tem que ser com as entidades profissionais. E na minha área, é muito importante o estabelecimento de uma rede colaborativa de universidades, instituições de ensino e de pesquisa. Porque não somos nós que vamos dar os cursos, não somos nós que vamos fazer as mudanças curriculares. São as instituições, em parceria conosco. Então, muito tempo se pretende gastar em conversa, em diálogo, não é? E na verdade, se todas essas instâncias, entidades, esferas do poder não atuarem conjuntamente, vai ser muito difícil ir na direção que nós queremos. Mas existe no país uma característica muito importante do SUS. Todos nós acreditamos que é fundamental que o SUS se amplie cada vez mais e que a qualidade da assistência seja estendida a todos os brasileiros, né? Às vezes podemos divergir um pouco em como, mas existem, ao longo dos anos, objetivos claros foram estabelecidos. Isso torna muito mais fácil do que em outras áreas o Brasil trabalhar unido. Próximo. Como eu disse, né, e aí eu vou dar um exemplo da área médica, né, a formação deve ser integrada, né? Começa na graduação, mas ao final da graduação, né, o médico, ele se formou médico e na maior parte das vezes ele quer fazer uma especialidade. E ele vai fazer especialidade na residência médica, né? Felizmente, e isso é no mundo inteiro, e eu acho que dificilmente isso vai acabar, o curso de graduação em medicina, ele continua sendo um curso de graduação em medicina. Não existe a graduação em cirurgia, a graduação em ortopedia, né? Não passa pela nossa cabeça tirar a ideia de que o médico primeiro tem que ter uma visão geral da saúde, uma visão geral da doença, uma visão geral do organismo humano. É impossível pensar de outra forma, como por exemplo a engenharia pode pensar, a economia pode pensar, né? Então a graduação ela tem que dar uma formação geral ao médico, com competências, habilidades e atitudes para um médico. E a especialização é na residência médica. Mas a residência médica está precisando entrar na lógica da graduação. O que é a lógica da graduação? Hoje, quem coordena um curso de graduação tem muito claro que há necessidade de haver objetivos terminais, projeto pedagógico, avaliação do estudante, avaliação do curso, avaliação das disciplinas, capacitação docente, desenvolvimento docente. Na residência, muitas das residências no país, isso ainda não está claro. Ainda é um profissional experiente, né, e que trabalha com profissionais em formação. Mas muitas vezes as residentes não passam por nenhuma avaliação ao longo da residência. Então a residência médica tem que entrar nessa lógica,
E esse é o momento da residência médica. As residências médicas têm que passar a definir quais são os seus objetivos, quais são as suas competências, qual é o seu projeto pedagógico, como que vai ser o desenvolvimento docente, quem vão ser os preceptores, como o residente vai ser avaliado, como o programa vai ser avaliado. Isso é entrar na mesma lógica. Mas saber, e aí entra um problema grande no país hoje, que ao final da residência, o especialista está preparado para exercer a sua especialidade. Ele não deve ter a experiência que o seu professor tem já após 30 anos de prática profissional. Eu estou dizendo isso porque 2 anos, vou falar da área que eu conheço mais, 2 anos de residência em clínica médica formam clínico. Seria melhor 3 anos? Claro. 4 anos? Melhor ainda. 5 anos? Ainda melhor. Quanto mais anos a residência durar, melhor a formação dessa pessoa. Mas se a gente pensar um projeto estratégico para o país, existe a educação permanente. A formação do especialista vai continuar a vida toda. Então ele tem que ter a sua formação mínima suficiente para exercer a sua especialidade na residência. E essa formação tem que ser articulada aí com as instituições de ensino, com as sociedades especialistas, para que a formação continue. E à medida que a gente pede que ou prolonga a duração das residências, talvez, como os recursos são limitados, a gente torne mais difícil um objetivo que eu considero estratégico do país, que é aumentar o número de vagas na residência, né? Se eu pensasse o país daqui a 5 anos, ou, sendo talvez mais humilde, daqui a 10 anos, eu imaginaria um país em que o número de vagas nos cursos de graduação de medicina estivesse claro para o país, e que esses médicos formados, todos teriam vagas de residência médica. Em que especialidades? Nas especialidades, o número em cada especialidade seria definido pelas necessidades sociais. Seria uma grande mesa de negociação envolvendo estados, municípios, governo federal e entidades especialistas e instituições formadoras, e o número de vagas, claro que não seriam vagas ilimitadas para medicina estética, não seria todo mundo que quer fazer medicina estética teria vagas. As vagas seriam em função das necessidades sociais, mas seriam vagas para todos. Mas lembrando isso, que a formação continua. Então, é importante a gente reconhecer que nós temos uma responsabilidade muito grande quando a gente resolve prolongar a duração dos programas de residência. Próximo. Agora eu vou entrar na segunda parte da minha apresentação, que é uma parte assim, mais de algumas reflexões sobre a formação das profissões da saúde, né? Em 1974, 90% dessa plateia não tinha nascido ainda, né? Eu estava no 3º ano da faculdade de medicina, né? E saiu o relatório Lalonde. Quem foi o Mark Lalonde? Ele era ministro da Saúde do Canadá. E o Canadá naquela época já era um país líder na assistência à saúde, né? E ele encomendou um estudo para saber como é que podia melhorar ainda mais a saúde dos canadenses.